Fala galera, Rafael Ramos aqui para mais uma questão de física com vocês, tá? E dessa vez eu vou resolver a questão de número 6 do Tópicos de Física. É uma questão que ela é uma questão resolvida lá no livro, mas eu resolvi refazer ela aqui para a gente poder discutir ela, tá bom? Então, bora lá, galerinha. Gente, se vocês estão curtindo essa ideia, se vocês gostam aí dessas resoluções, se isso ajuda vocês, tá? Eu peço encarecidamente que vocês curtem, comentem, compartilhem o canal com os colegas de vocês, colega de escola, de curso, primo, prima, quem está estudando aí, vai fazer vestibular, beleza? Porque isso aí também vai ajudar a fazer o canal crescer. E esse é o objetivo, né, galera? Então, gente, olha só, tem pausa, tá? Sim, antes de prosseguir, olha só, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Eu tenho uma página no Instagram, a página do canal, e no Facebook também. Eu sempre estou postando algumas coisas bem legais para você. Por lá a gente pode interagir melhor, beleza? E me sigam lá, galera, tá bom? Para vocês sempre acompanharem aí o que eu posto nas redes sociais, beleza? Então, deem pausa, tentem refletir, pensar um pouco sobre essa questão aí, depois prossiga no vídeo e veja como eu resolvi a questão, beleza? Então, bora lá. Olha só, na letra A, ela diz o seguinte, né? Deixa eu escrever aqui de preto. Na letra A, ela diz o seguinte, eu tenho um professor escrevendo ali na lousa, né? Aqueles quadros negros antigos, né? E a letra A ela diz o seguinte, o giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa. Aí você para pensar, bom, como é que eu vou definir se ele está em movimento ou ele está em repouso em relação à lousa? Reparem aqui o seguinte, eu vou desenhar uma lousa, como é aquelas lousas, né, os quadros negros, eu vou desenhar mais ou menos aqui de verde. E repare só, o que eu vou fazer aqui, qual vai ser a minha ideia? Eu vou considerar um ponto nessa lousa e eu vou escrever esse ponto aqui de vermelho. Esse ponto aqui. Repare que o professor que vai escrever nesse quadro aqui agora sou eu. E eu vou escrever o seguinte, eu estou nesse ponto aqui, reparem, eu estou nesse ponto aqui. E vou escrevendo aqui, ó. Até chegar nesse ponto aqui. Reparem que esse ponto vermelho, ele não vai sair dali de jeito nenhum. Não é verdade? Então, ele vai ser um ponto que eu vou usar como referência. Já que ele está em cima do quadro, então ele está parado em relação ao quadro. Olha a ideia, o ponto vermelho está parado em relação ao quadro. Isso a gente não tem dúvida. Então, qualquer coisa que se distanciar ou se aproximar do ponto vermelho, eu sei que está se movendo em relação ao ponto vermelho. Se esse ponto está se movendo em relação ao ponto vermelho, ele está se movendo em relação ao quadro. Essa é a ideia. Então repare que se eu for medir essa distância daqui para cá, ó, onde eu comecei a escrever, deixa eu escrever aqui de preto, de azul. Olha só, se eu for medir essa distância do ponto vermelho até esse ponto aqui, que eu vou chamar de distância 1, eu tenho uma certa distância. Se eu for medir agora a distância onde eu terminei de escrever com o meu giz aqui, ó, eu tenho uma distância que eu vou chamar de distância 2. Reparem que houve um deslocamento aí, ou seja, o giz ele não estava em repouso em relação ao meu ponto vermelho, consequentemente ele não está em repouso em relação à lousa. Então a letra A é o seguinte, ela diz o seguinte, pergunta, né? O giz está em repouso ou em movimento? Então eu posso afirmar que nesse caso o X está em... O giz, né? Não é nem X. O giz está em movimento. Essa é a ideia. Reparem, é um raciocínio bem simples. Eu defini um ponto ali como referência e a partir daquele ponto eu vou medir se ele está, se o giz está se deslocando ou não, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que a letra B pede aí pra gente, né? Letra B. Vamos ver. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão? Reparem, né? A lousa ela está presa ali, muito provavelmente, né? Ela está presa ali na parede. E o que acontece? Se eu for pegar um ponto aqui no chão, vamos lá, pegar um ponto aqui no chão.
Vamos supor que aqui seja o chão, ó. Aqui é o chão. Beleza? Chão. Se eu for pegar um ponto aqui no chão, vamos lá, vou pegar esse ponto aqui, sobre o chão. E agora eu vou medir a distância desse ponto para o ponto que eu coloquei lá no quadro, que eu vou chamar de distância 3. Essa distância, em algum momento, ela está sendo alterada, sim ou não? Eu posso afirmar que não. Né? Se eu considero um ponto fixo no chão, eu posso afirmar que não. Então eu posso afirmar também que se o ponto no quadro não se move em relação ao ponto fixo no chão, então o quadro ele está parado em relação ao chão. Vocês entenderam a ideia, galerinha? Olha só como é simples o raciocínio aí, tá? Letra C. Deixa eu escrever aqui a resposta da letra B. Então ela está em repouso. Letra B vai ser em repouso. Então bora lá para a letra C. Letra C. O que a letra C pergunta? A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao giz? Reparem, na letra A, ela pergunta se o giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa. Ó, se eu tenho que o giz... Repara o seguinte, vamos lá, vamos aqui para o quadro. Se eu tenho... Considera que esse objeto aqui, olha só, esse objeto aqui. E esse outro objeto aqui. Se o objeto azul está em movimento em relação ao objeto preto, isso quer dizer que o objeto preto está em movimento em relação ao azul, né? Então, a gente tem que captar essa ideia aí. Se um objeto está em movimento em relação a outro objeto, esse outro objeto está em movimento em relação a esse um objeto. Olha só. Então, a letra A, ela já responde, na realidade, a letra C para a gente, né? Então, eu posso afirmar aqui na letra C que a lousa está em movimento em relação ao giz. Movimento. Beleza, galerinha? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise aí. Acredito que está diferente do que o livro faz, tá? E, gente, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem aí o sininho de notificações para sempre que eu postar alguma coisa que vocês receberem, beleza, galerinha? Então, é isso aí. Até a próxima questão, galerinha. Valeu!